Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre toda a tua casa, amém? O meu nome é Ayrton Ferraz e eu tenho como objetivo desse vídeo trazer a você um pouco mais de suporte e de base, principalmente de contexto histórico da Bíblia e das Sagradas Escrituras, para poder, cada vez que nós estarmos diante desta palavra, podemos entender melhor e ter principalmente consciência daquilo que a palavra do Senhor está dizendo para a nossa vida. Saber colocar a palavra de Deus em nosso contexto. Isso é muito importante. Por isso que o intuito deste vídeo é trazer a você este maior entendimento da história de salvação que Deus faz conosco. Amém? Para nós falarmos de história da salvação, como sabemos, é um tema muito extenso, eu não tenho como falar de tudo. Eu tenho que dar apenas uma introdução sobre esse tema. E aí, à medida que nós vamos tendo outros vídeos, eu vou passando a vocês os detalhes dessa história da salvação com um determinado grupo, ok? Então vamos lá. Nessa pequena introdução da história da salvação, nós temos que entender que ela se baseia em uma palavra: promessas. Deus faz promessas ao seu povo. Deus faz aliança com o seu povo. Então nós temos que entender que essa promessa começa com Abraão. Quando Deus o chama para sair da sua terra. Olha aqui, ó. Sair da sua terra para constituir uma grande nação. A aliança e a promessa de Deus está em que abençoarei a tua semente como o pó da terra, como a estrela do céu, como a areia do mar, e em ti abençoarei todas as famílias da terra. Por isso que Abraão é colocado como homem de fé, porque ele muito creu. Então, nessa parte, tudo vocês vão encontrar em Gênesis 12, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 22. Isso vai ilustrar muito o que aconteceu com a vida de Abraão e a aliança de Deus. Quando falamos de Isaac, nós falamos também de uma outra promessa do Senhor. E essa promessa se chama a promessa que Deus abençoaria todas as nações. Então, ele está dizendo que multiplicaria a sua descendência como as estrelas do céu, mas também multiplicaria e abençoaria todas as nações. Essas nações somos nós, os gentios, hoje. E isso está em Gênesis 26, 3. Se nós formos para Jacó agora, onde também filho de Isaac, Jacó muda o seu nome para Israel. Também a promessa de Deus em Jacó é muito forte, porque também diz que multiplicaria como o pó da terra, e ele povoaria os 4 cantos da terra, e nele seria abençoada também todas as famílias. Isso está também em Gênesis 28, 10. Através de Jacó, que ele se casou com 4 mulheres, Bila, Raquel, Lia e Zilpa. Olha a concretização da promessa de Deus. Através dos 12 filhos de Jacó, de Israel, se dá as 12 tribos de Israel. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Naftali, Benjamim, Manassés, Efraim, que significam José. José são essas duas aqui. Tá? Todas essas tribos estão relacionadas nesses tópicos aqui, ó, em Gênesis 29 e 30. São esses 2 capítulos. Vão narrar sobre as 12 tribos de Israel, ok? Isso aqui está, desde essa promessa feita a Abraão, ela está concretizada já aqui, ó, nas 12 tribos de Israel. Olha só que começou com uma pessoa e já estamos em 12 tribos. Fantástico isso, né? Quando falamos e lembramos da história de José, nós temos que lembrar de êxodo, praticamente, do povo de Israel para o Egito. Por quê? Porque naquele momento estava acontecendo uma grande fome. José, nessa época, ele era o governador do Egito, eleito pelo próprio rei egípcio, pelo faraó.
E o que aconteceu? Com a morte de José, houve a escravidão do povo de Israel. Passaram-se anos com essa escravidão que o povo implorava a Deus por ajuda. Deus manda Moisés. Olha só, nós já estamos em Moisés. Moisés, acontece a libertação do povo. E aí Deus pede para fazer Páscoa, que aqui, lembrando, não é ovo de chocolate. Páscoa é uma outra coisa, é uma festa judaica, e que mais à frente nós vamos explicar melhor isso. No Monte Sinai, eles fazem a aliança com Deus. Quando acontece essa aliança, um pouco mais de tempo acontece aqui, se passa, Josué entra em cena. Moisés morre, Josué faz a entrada do povo de Israel na terra prometida, em Canaã. Neste momento em que eles estão aqui, também há o exercício de quando não se tinha mais profetas ou pessoas de um alto grau hierárquico, eles elegeram juízes para que pudesse governar o povo. Como se fossem pessoas que dessem verdadeiro alento ou dessem um direcionamento do que seria justo ou do que seria injusto. Por isso, juízes. Após esse tempo, esse período, eles pedem por um rei. Por quê? Nessa época, somente Israel não tinha rei. Todos o resto das outras nações que habitavam Canaã tinham seus reis. Eles eram a única nação que não tinha. Então eles pediam a Deus que elegesse um rei. E Deus pede ao profeta para eleger um rei. Então eles colocam Saul como rei. Após Saul vem Davi, o outro rei, que todos nós conhecemos que Davi é o autor de muitos salmos. Ele é fantástico. Mais à frente iremos falar muito sobre Davi. Davi depois vem com seu filho Salomão. E Salomão é que edifica o templo do Senhor. Aqui já está tudo pronto. É festas judaicas, e uma delas é Páscoa. Oblações, libações e sacrifícios de animais. Todos os rituais já é feito aqui pelo templo de Salomão. Após Salomão, acontece algo muito terrível com o povo de Israel. O reino de Israel é dividido em dois. Aqui fica o reino do norte, que se chama Israel. A capital seria Efraim, mais tarde seria Samaria. Aqui vão 10 tribos de Israel se juntam com o reino do norte. E o reino do sul, que a sua capital é Jerusalém, e aqui se une 2 tribos, Judá e Manassés. Aliás, perdão, não é Manassés, é Benjamim. Não é à toa que daqui nós lembramos quem é o leão da tribo de Judá? É Jesus. Jesus é descendente da tribo de Judá. Qual outro descendente que é da tribo de Benjamim? Gente, é Paulo. Para quem não sabe, Paulo de Tarso, ele é descendente da tribo de Benjamim, que faz parte da tribo do sul. Desses reinos divididos agora do norte e do sul, tem os profetas, tanto do norte como do sul. E eles são divididos em profetas maiores e menores. Não significa que tem apenas, por ser maior ou menor, no sentido de que aquele lá é melhor ou aquele lá não é tão melhor profeta. Não existe isso. Existe a quantidade de obra literária que eles produziram na época. Por isso que os maiores são 4 e os menores são 12. E os estudiosos rabinos, os judeus, colocam esses profetas menores como o livro dos 12. Tá bom? Existem profetas no Reino do Norte e no Reino do Sul. Então existem profetas no pré-exílio, no exílio que acontece e no pós-exílio. O profetismo, ele está presente em todos os períodos que passa o reino de Israel. Para você perceber que Deus não abandona o seu povo. Deus está junto até no momento em que eles estão pagando a consequência do seu pecado. Quais são os cativeiros? Os cativeiros que eles passam. O primeiro é o cativeiro assírio. O assírio destrói praticamente o reino do norte e ele deixa de existir. São levados cativos e destroem
praticamente a Samaria. Aí entra Babilônia e Persa. Eles são o do Reino do Sul. Eles entram, dominam Jerusalém, levam para a Babilônia os seus reis e todos os anciões e todos os jovens bonitos e cultos da época, todos os seus tesouros. E até quando entra o reinado persa, eles estão ainda sob a dominação do Reino do Sul. Quando acontece o quê? Um edito do rei persa, o Ciro, pede para voltar a Jerusalém e restaurar o seu templo. Porque com a Babilônia aqui, a primeira invasão da Babilônia, praticamente eles destroem o templo feito por Salomão, o primeiro templo. Eles destroem esse templo e praticamente destroem o reino de Israel. Até aqui vocês estão percebendo que Deus tem trabalhado com o seu povo em suas promessas. Mas você pode perceber que por toda essa história aqui, o povo muitas vezes bate a cabeça porque realmente quer. É algo assim impressionante, como na nossa vida é assim. Nós pagamos a consequência dos nossos erros, não porque Deus quer, mas porque nós escolhemos. É esse que é o mais interessante. E o mais interessante ainda, a misericórdia de Deus na vida nossa e na vida desse povo é grandiosa. Amém? Bom, nós temos que agora entender que no exílio da Babilônia, a tribo do sul, que é o Reino do Sul, capital, Jerusalém, eles estão aqui na Babilônia. Sabemos que nessa época o imperador era Nabucodonosor. Só que também o Império Persa entra e conquista a Babilônia. Aí entra o Império Persa. Quando entra o Império Persa, Ciro abaixa um decreto e ele permite a volta para Jerusalém dos judeus que estavam lá. Vocês têm que entender que quando eles são deportados para a Babilônia, não significa que eles foram escravos para trabalhar em minas, sem água, sem pão, sem casa, sem nada. Não, não existia isso. Nabucodonosor foi um rei inteligentíssimo. Por quê? Ele utilizava dos que estavam indo para a Babilônia de todos os recursos culturais de um povo. Ele assimilava e fazia com que o povo conquistado assimilasse a cultura também babilônica. Ele foi muito esperto. Logicamente que muitos que foram lá eram pessoas que estavam acostumadas a lidar com uma terra muito deserta, muito árida. E na Babilônia, a terra de lá era fértil. Então você imagina um povo acostumado a trabalhar na terra e encontra uma terra fértil. Quantas pessoas não ficaram milionárias na Babilônia? E pessoas que eram judeus. E isso que muitas vezes as pessoas não contam na história. Mas o povo judeu, a maioria, não voltou. Poucos voltaram para a reconstrução do templo na Terra Prometida. Muitos ficaram na Babilônia e ajudaram financeiramente a reconstrução do templo, mas não voltaram, porque era muito mais favorável ficar em uma terra fértil e muito boa economicamente falando, do que voltar para a Palestina. Olha, é muito interessante isso nessa parte, né? A reconstrução do templo acontece com esse edito de Ciro. Aí, antes, já está lá Esdras. Ele faz toda a reforma do sacerdócio. Neemias, que era copeiro do rei. Aqui entra Artaxerxes, ok? Esse é o rei persa, que está na época de Neemias. E Neemias é copeiro do rei. Ele recebe carta branca de Artaxerxes para a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Esdras faz toda a parte da reconstrução do sacerdócio e Neemias toda a parte política, toda a parte de costumes judaicos, tá? E principalmente coisas que são feitas para melhor atingir o povo. Como eu posso dizer aqui, Neemias, ele também trabalhou com regras, ele trabalhou com leis e principalmente com a Torá.
para a edificação e a volta do ensino da Torá, que tinha parado, dos costumes judaicos, dos hábitos judeus. Então Neemias teve um papel fundamental na reconstrução do templo, mas também Esdras, porque ele ficou responsável pela também toda a parte do sacerdócio, ok? Nesse período, passado todo esse período e a reconstrução do templo de Jerusalém, olha, já estamos falando do segundo templo, ok? Acontece o Império Grego, Alexandre o Grande. Quem já não ouviu falar de Alexandre Grande, principalmente que nós já vimos em filmes por aí, né? Principalmente Alexandre o Grande. E ali relata muito como este homem conquistou uma grande parte, principalmente Egito, Palestina. O Império Grego, ele se estendeu por todo o Oriente. E neste momento aqui, o idioma grego passa a existir no mundo onde eles estão. Então, não é mais somente o hebraico ou o babilônico, a língua babilônica que está aqui em jogo, ou a língua fenícia, mas o que está em jogo também agora é a língua grega. Então, eles estão, praticamente todas as pessoas que entram para um cativeiro aprendem uma nova linguagem, um novo costume. E assim por diante vai indo. Olha só, após Alexandre Magno, entra Macabeus, a revolta de Macabeus. Após a revolta de Macabeus, entra Pompeu. Olha quem está entrando na área agora, o Império Romano. Na época em que Jesus nasceu, nós estamos sob o domínio do Império Romano. Na verdade, para quem não sabe, a grande dispersação, ou dispersão, vamos dizer, desculpe a palavra, é essa mesmo, dispersão dos judeus aconteceu aqui no Império Romano. Porque as outras dispersões que aconteceram, alguns ainda voltaram para a Palestina. Não, mas o Império Romano, com a destruição do templo após Jesus Cristo, em 70 depois de Cristo, o Império Romano destrói o templo de Jerusalém, acontece a grande dispersão dos judeus. E aí eles começam só a voltar para a Palestina e existir o Estado de Israel apenas em 1967. Para você ver quantos anos os judeus ficaram fora do seu país. E hoje nós percebemos pelos jornais, pelos telejornais, né, pelo YouTube, pelo Google, todas as coisas que estão acontecendo com o povo de Israel, com a Palestina. A briga que há com um pequeno território. Por que essa briga? Também porque tem as promessas de Deus em cima de Jerusalém. 3 grandes religiões estão brigando por Jerusalém. Quais são? A primeira, judeus, o judaísmo. A segunda, cristãos. E o terceiro, o Islã. Os 3 estão lutando para conquistar Jerusalém. Jerusalém é a capital do Senhor. É aí aquele pedacinho de terra onde Deus escolheu colocar o seu povo. É impressionante essa história. Eu sei que isso foi rápido, é uma introdução que eu dei para vocês da história da salvação e que agora, nos próximos vídeos, nós iremos colocar cada um disto aqui, estudar cada profeta, estudar porquê da reconstrução, explicar porquê dessa sintonia com o grego agora, da linguagem grega. Tudo isso nós vamos estudar de pouco em pouco para que todos possam entender, ok? Desde já, eu quero agradecer e pedir desculpas pelo alongamento disso, porque nós tentamos colocar quase 3.000 anos em quase 12 minutos. É muito difícil. Mas nos próximos vídeos nós vamos conversando um pouco melhor, ok? Deus abençoe a todos vocês e que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa alcançar as suas famílias e a todos vocês na graça do Senhor Jesus. Amém?